Salve, salve galera! A gente está de volta aqui para continuar o nosso estudo de termoquímica, falando aqui dos calores ou dos tipos de entalpia, e hoje a coisa vai esquentar, sabe por quê? Porque a gente vai falar da entalpia de combustão. Talvez alguns de vocês não tenham entendido aí a relação, mas fica tranquilo, dá logo um like nesse vídeo, olho na tela e vem comigo que eu te explico. Muito bem, no vídeo anterior a gente falou da entalpia ou calor de formação. Agora eu quero que você entenda e compreenda o calor de combustão. Então, sem perder muito tempo, vamos logo para a tela, vamos logo olhar o conceito aí de calor de combustão. Entalpia padrão de combustão ou calor de combustão é o calor liberado na queima de 1 mol de uma substância combustível, estando todos os participantes da reação na condição padrão. Provavelmente, alguns de vocês não compreenderam patavinas desse conceito. Gente, primeira coisa, eu preciso passar alguns conceitos para ti, novos, e te libertar de alguns erros conceituais. Ok? Então, primeira coisa que tu precisa saber, combustão em química, combustão em ciência, combustão significa fogo. A combustão, o fogo nada mais é do que uma reação de combustão. E para isso eu queria te explicar um conceito básico aí chamado de triângulo do fogo. Então eu vou dar uma pausa aqui no conceito de calor de combustão, de entalpia de combustão, para falar especificamente do fogo. Dá uma olhada para a tela aí. Aqui representado você tem o que a gente chama de triângulo do fogo. Por que triângulo do fogo? Porque para ter fogo, gente, você precisa de 3 componentes no mínimo. Se não tiver esses 3 componentes juntos, não tem fogo. Se você retira um desses componentes, o fogo acaba, ok? Dá uma olhada para a tela aí. Primeiro componente imprescindível é o calor. Mas você está maluco? Eu utilizo o fogo para ter calor. Como é que eu vou dar calor para o fogo? Gente, provavelmente você tem um fogão em casa. E para você acender, para você iniciar o fogo, você precisa primeiro acender um palito, um isqueiro, ou no caso, né, dos fogões que são mais modernos, eles são elétricos. Então dá-se uma centelha. Esse é o calor inicial. Lá na cinética isso tem um nome. Já fica de olho aí, porque lá na cinética a gente vai te explicar o que é esse calor inicial. Mas para ter fogo tem que ter calor. Qual é o outro componente imprescindível para o fogo? Dá uma olhada aí. Combustível. Então, para mim ter fogo, eu preciso ter calor, mas eu preciso também do combustível. E aqui, gente, tem muita gente que comete um erro conceitual, pois eles associam a palavra combustível somente a gasolina, álcool, querosene e esses outros combustíveis inflamáveis. Mas dentro da ideia científica aqui, combustível é tudo aquilo que queima. Um pedaço de madeira, um pedaço de plástico, um pedaço de papel é combustível. Tudo aquilo que pode pegar fogo é combustível. A diferença para a gasolina, álcool, querosene é que esses segundos, esses outros são combustíveis inflamáveis, ou seja, eles queimam muito facilmente, por isso são até perigosos. Cuidado ao manuseá-los, ok? Então quais são os 2 componentes até aqui? Calor e combustível. Está faltando um terceiro. Esse terceiro pouca gente sabe, embora tenha uma ideia. Dá uma olhada para a tela aí. O terceiro componente do fogo é o comburente. Comburente, Márcio? Comburente, na realidade, é o oxigênio, gente. Não existe fogo sem oxigênio. Então, para mim ter fogo, eu preciso desses 3 componentes ao mesmo tempo. Calor, combustível e comburente. A questão do comburente, ela é tão interessante que é possível que vocês já tenham feito ou pelo menos já tenham visualizado a seguinte experiência. Eu até reproduzi ela aqui. Vocês estão vendo aí que a chama apaga a partir do momento em que a gente cobre com um recipiente.
Por que que a chama apagou? Vocês já sabem, né? Porque dentro daquela região ali, todo o oxigênio foi consumido. Como eu coloquei aquela taça em cima do fogo, aquela taça impediu do fogo ser alimentado por mais oxigênio. Então ali dentro tinha calor, ali dentro tinha o combustível, que era a vela, a parafina, mas ali não tinha um dos componentes, que era o oxigênio. Se não tiver os 3 componentes, não existe fogo, ok? Por que que eu estou te falando isso? Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes tu vai precisar identificar a reação de combustão sem que o texto diga isso para ti. E como é que você vai fazer isso, gente? Na teoria, você está num papel ali não está dizendo, olha, isso aqui é fogo. Como é que você vai fazer essa identificação? Dá uma olhada que eu fiz uma representação para que tu não te perca, para que tu possa identificar uma reação de combustão. Por esse sistema, o que que a gente vai ter? A gente vai ter um combustível, a gente vai ter um comburente e nos processos aqui, químicos, normalmente os produtos da reação de combustão serão quem? O CO2 e a água. O combustível, ele pode variar. A fórmula química do combustível vai variar, mas do comburente, não. O comburente precisa ser obrigatoriamente quem? O oxigênio. Se você olhar esse esquemazinho aí, você vai perceber, toda vez que você pegar uma reação química na qual você tem uma substância, seja ela qual for, reagindo com oxigênio, produzindo CO2 e água, pode dizer com toda certeza que essa reação é uma reação de combustão, porque é uma substância reagindo com oxigênio. Essa reação, inclusive, é a reação de oxidação também, tá? Então, eu tenho uma substância sendo queimada, sendo consumida ao reagir com oxigênio. Os produtos são CO2 e água. E se eu tenho uma reação de combustão, outra informação muito importante para ti é que se a reação de combustão é fogo. E se é fogo, todo fogo queima, ou seja, libera calor. Toda reação de combustão vai ser um valor e vai ter um ΔH negativo, porque a reação vai ser exotérmica. Essa informação é muito importante. Reação de combustão, calor de combustão, vai ter um valor negativo, pois a reação é exotérmica. Entendido isso, vamos lá para o conceito. Voltando agora, porque a coisa agora vai ficar bem clara para ti. Voltando o conceito, entalpia padrão de combustão é o calor liberado, a reação é exotérmica, na queima, já que é calor. E aí eu tenho que esclarecer para ti, tem que ser um mol. Se não for um mol que esteja reagindo na reação, não pode ser calor de combustão. Então eu tenho uma substância que estará no reagente reagindo com oxigênio. E a quantidade tem que ser específica de 1 mol. Além do mais, essa substância precisa estar reagindo com oxigênio e todos os outros participantes da reação precisam estar na condição padrão. No vídeo passado eu já falei para vocês sobre a condição padrão, mas só esclarecendo aqui mais uma vez, a condição padrão é aquela condição na qual as substâncias se encontram em menor energia, ou seja, as condições que a gente encontra normalmente ela a 25 graus Celsius. Se está na dúvida, lá na aula sobre entalpia de formação, eu explico melhor isso daí. Vamos para o exemplo aí, para que a coisa fique bem clara, tá? Aqui eu tenho o CH4 reagindo com quem? Olha ali, ó, o O2, que é o comburente. Quem é que está sendo produzido? CO2 e água. Tipicamente uma reação de combustão. E o que confirma que essa reação é uma reação de combustão é que o ΔH dela é negativo, portanto a reação é exotérmica. Você percebe que o CH4 nessa reação está representado por apenas 1 mol, então é 1 mol dele que está reagindo. Ele está na condição padrão, que é o estado gasoso, normalmente é encontrado. O oxigênio também está na sua condição padrão. CO2 também apresenta-se no estado gasoso, essa é a sua condição padrão. E a água, a condição padrão da água é o estado líquido, ou seja, todas as substâncias estão na condição padrão, eu estou queimando 1 mol de metano, portanto,
212,8 kJ por mol é liberado nessa reação e esse é o calor de combustão do metano. Mais dois exemplos para esclarecer e a gente findar a nossa videoaula. Dá uma olhada para a tela aí, tá, gente? Bom, aqui agora vê que mudou o composto. Como eu disse, sempre vai mudar o combustível. Mas olha os outros componentes, O2, CO2 e água. Perceba que como está mudando, como está mudando a substância, como está mudando o reagente, a gente vai mudar os valores também dos coeficientes. Só os números mudam, mas os participantes, oxigênio, CO2 e água, esses não mudam. Olho na tela. Então o butano, que é o gás de cozinha, queima, ele reage com o oxigênio, produz CO2 e água. No caso aí, 4 mol de CO2, 5 mol de água. Essa reação libera um total de 2.878 kJ por mol. Uma outra reação que eu gostaria de comparar com vocês é a queima do etanol ou o álcool comum. Como vocês podem ver aí na tela, o etanol também reage com o oxigênio, produzindo CO2 e água, ok? O que está mudando em relação à reação anterior são os coeficientes da reação e também o combustível. Esse sim vai variar. Logicamente que se o combustível varia, o ΔH de combustão também varia. No caso aí, o etanol se encontra, o estado padrão dele é o estado líquido. O oxigênio, o CO2 e a água, a gente já viu que também se encontram no estado padrão, portanto, 1.366,1 kJ por mol negativos, ou seja, liberados, é o calor de combustão do etanol. E assim a gente reconhece. Só para fechar essa aula, dá só uma olhada mais uma vez lá na tela. Gente, fica claro o porquê que você utiliza o gás de cozinha para fazer o seu alimento. O gás de cozinha, cada mol dele libera 2.878 kJ de energia. Lembra que você está interessado no calor liberado. Se você cozinhasse a sua comida, com o etanol só libera 1.366,1 kJ de energia por mol, ou seja, o calor liberado, comparando esses dois valores, o etanol libera muito menos calor do que o butano. Portanto, se você fosse cozinhar um feijão com etanol, ia demorar bastante, Provavelmente ia passar do meio-dia. Ok, gente? E assim a gente encerra mais uma videoaula. Não esquece de dar um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva, porque ainda tem muita coisa boa por aí. Forte abraço, beijo no coração de vocês e a gente se fala no próximo vídeo.